Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber uma notificação do YouTube e veio aqui assistir mais um Bate-Papo Mayhem, e dessa vez a gente vai falar de bruxaria, feitiçaria, dança, música e muito mais. Na verdade, a convidada de hoje é mega especial, né? Eu estava conversando com o Luciano, da Via Sestra, que eles estão lançando um livro maravilhoso sobre práticas de feitiçaria e bruxaria e tal. E aí ele falou, poxa, vamos conversar com a autora do livro. E aí eu fui olhar na página dela e eu descobri que ela não só manja de feitiçaria, bruxaria, tem mestrado, doutorado, mas ela também trabalha com dança obscura, e é um negócio que mistura magia e música e dança e tudo mais. Então a gente vai hoje bater um papo sobre isso. Então seja muito bem-vindo, Gilmara. Como é que você está? Oi, tudo bem? Estou bem. Obrigada pelo convite. Bom, a primeira pergunta, quando a gente tem nos convidados, não sei se você já está acompanhando aqui, é para a gente pedir para a tua jornada, contar a tua jornada, né? Então a gente brinca e fala assim, quando era pequenininha, tal, ia na igreja, né? Rezava, fazia comunhão e tal, e aí depois de 20 anos tá fazendo dança, magia, escrevendo sobre bruxaria e tal. Então a primeira pergunta é o que deu errado? Qual que é a tua jornada? Bem, então, na minha infância, como é comum, né, a gente crescer num ambiente mais católico e tal. Eu fui da igreja quando era criança, né? Mas eu sou de uma família que se envolve muito com a natureza. Minhas férias e tudo, eu passava numa cidadezinha bem pequena, com muita relação com a natureza. Minhas tias com práticas assim mágicas, mesmo sendo do universo católico, mas herdaram dessa ancestralidade mesmo. A minha tataravó era índia, o meu avô era curandeiro, então assim a família já vem trazendo um pouco da magia popular, assim, né? Então eu cresci nesse ambiente, admirando o universo. Quando criança tinha um livro chamado A Dança dos Planetas. Eu gostava muito de ficar olhando e eu ficava sentada na porta de casa olhando para o céu para tentar identificar. Desde criança que eu sempre gostei desse universo sombrio, filmes de terror é algo que eu assisto desde criança. Ficar no escuro, ao contrário das minhas primas que não gostavam, que tinha medo, eu não tinha, eu gostava. Então, eu sempre tive uma ligação assim que eu não entendia muito bem, né? Eu não sabia o que era e tudo mais. Então, eu vim trazendo esses elementos de magia, relação com a natureza, o mundo sombrio, já desde a minha infância. Quando cheguei ali nos 13, 14 anos, ainda sem entender muito sobre mim mesma, né? E sobre todo esse universo, eu resolvi sair da igreja, comecei a questionar algumas coisas, e aí eu comecei a buscar um caminho próprio, um caminho que fosse meu, que tivesse a ver comigo. E aí, mais ou menos ali no início dos anos 2001, na verdade, eu comecei a conhecer a dança do ventre e comecei a treinar em casa, sozinha. Naquela época, no interior da Bahia, não era tão simples achar aulas, né? Então, eu comecei a treinar em casa, sozinha, pesquisando aqui e ali. E nessas pesquisas, sempre encontrava relatos que a dança do ventre vinha do Egito e era uma dança à deusa Ísis, né? Entre outras deusas ali daquela região. Então, me encantou aquele universo, muito a ver com o que eu já vinha carregando sem saber, sem conhecer, e comecei a estudar mitologia egípcia, comecei a dançar, aí teve uma professora que apareceu na cidade, eu comecei a estudar com ela, e em 2006 eu comecei a dar aula, né, de dança do ventre, perspectiva do sagrado feminino, uma dança mais pagã, sempre com temas, evocações a deusas, e comecei a adentrar mais nesse universo.
no lado acadêmico, né? Porque apesar de dança, eu sou historiadora, né? Então, eu comecei a ler sobre paganismo, bruxaria lá no início dos anos 2000, paralelo com a dança, né? E em 2006 eu passei no vestibular, entrei na graduação de História, comecei a pesquisar um grupo de mulheres que praticava feitiçaria na Bahia, porque eu sou baiana e eu queria entender essa ancestralidade e resgatar o passado antes da colonização, só que a gente não tem fontes para isso, né? Então, eu comecei a estudar as fontes da Inquisição, que a Inquisição teve a visitação na Bahia no século XVI. Nesses documentos eu encontrei o processo da Maria Cajada e também mulheres que eu cito no livro, e aí eu comecei a pesquisar essas histórias, né? A Maria Cajada, no caso da graduação em História, eu falei sobre o grupo de mulheres ali da Bahia. A minha monografia se chamou O Feminino Demonizado, Práticas de Feitiçaria na Bahia Quentista. E no mestrado eu resolvi pesquisar, entrar no universo da Maria Cajada mais profundamente. Então, foi o resultado dessa pesquisa, foi esse livro, né, que a gente está tratando hoje aqui. Hoje em dia, eu faço doutorado na USP, História também, e pesquiso práticas indígenas, né, práticas mágicas indígenas, também através dos processos inquisitoriais. E, recentemente, eu encontrei um processo, né, eu estou trabalhando com uma acusada, que ela fazia práticas de magia no meio da floresta, e a Inquisição entendeu isso como um sabá e tudo mais, e ela fazia bailes, né? Era bailes e cantos em línguas estranhas no meio da floresta, e pela primeira vez a dança e a história se chocaram na minha história, né, de pesquisa. E paralelo, né, fiz a graduação, mestrado, estou fazendo doutorado, paralelo a isso eu venho pesquisando a dança, estudando o diálogo do corpo, né, da dança, do ritual e do oculto. E eu comecei a dar aula de dança do ventre em 2006 também, e depois eu comecei a estudar o tribal, que é o Tribal Fusion, que é porque a dança do ventre, ela é ritualística, mas ela é muito simpática, é muito brilhosa, né? E eu, com essa paixão pelo universo mais sombrio, de certa forma, me distanciava um pouco da dança do ventre nesse sentido. E quando eu conheci o Tribal Fusion, né, o Tribal Fusion, eu me identifiquei mais, porque ele tem uma liberdade musical, uma liberdade de expressão, que você não precisa ter simpatia com o público, você pode trazer outras temáticas. E dentro do Tribal Fusion, eu me aprofundei nas vertentes Tribal Ritualístico e Dark Fusion. O Tribal Ritualístico, ele vai trabalhar com os movimentos do tribal, e o Dark Fusion também, só que numa perspectiva sombria. E hoje em dia eu desenvolvi basicamente uma pesquisa que une os dois, né, que é o Ritualístico e Dark Fusion Dance. Caramba, isso é muito legal, porque você consegue unir as duas partes, né, o emocional e o racional, tudo isso dentro da magia, né? Eu estou com um monte de pergunta, então acho que a gente primeiro começar com a primeira, que é a que eu faço para todos os convidados, que é assim, dentro da tua perspectiva, do teu desenvolvimento com a magia e tal, o que é magia para você? Bem, eu teria várias respostas, né? Academicamente, historicamente, né? Como praticante, mas de uma forma geral, eu gosto do conceito do papos, né? Que todo ato intencional é um ato de magia. Gosto do conceito do Crowley, né? Até coloquei no meu livro, resumindo, são as mudanças que a gente consegue fazer a partir da nossa vontade. Então, eu acho que a magia, ela parte da intenção, né? Da intenção, da nossa vontade, e aí são diversos caminhos para como você vai conseguir. Você pode tanto fazer uma magia através de objetos, né? Que a gente chama mais de feitiçaria, com o objeto emana energia e troca a energia e faz uma ponte com, né?
e você manipula aquilo para conseguir algum fim, ou você pode usar o seu próprio poder mental e espiritual através do seu corpo, e seu corpo ser o instrumento mágico, né? Como é no caso da dança. Então, são diversos olhares, né? Se você for pensar a magia por diversos ângulos, a gente tem aí diversos conceitos. Como é que você faz para integrar a Gilmara acadêmica com a Gilmara bruxa dançarina? Tem algum problema nisso ou você consegue mesclar isso? A gente se conversa bastante. No meu caso, o meu maior conflito é a minha Gilmara praticante de magia com a minha Gilmara acadêmica, porque na academia a gente tem métodos e análises da história que, de certa forma, limitam um pouquinho essa questão de tudo ter que provar e fundamentar. Então, às vezes, a minha Gilmara praticante briga com a minha Gilmara acadêmica, nesse sentido da pesquisa acadêmica, mas no caso do estudo pessoal e de como eu manejo isso nas minhas aulas de dança, com as minhas alunas, isso aí se conversa bastante, não tem conflito. Porque ao mesmo tempo que eu estou estudando práticas de magia e esse universo de algum sujeito da história, eu estou trazendo isso para a minha vida, estou compartilhando isso com as minhas alunas, e isso também faz parte do universo da composição da dança, né? Entendi. Então, o teu livro é Práticas da Feitiçaria na Antiguidade, né? Ou da Antiguidade aí na Bahia. Então, uma pergunta boa seria o seguinte: como que era século XVI? Como que era a vida de uma bruxa na Bahia do século XVI? Então, a gente não consegue mapear muito o cotidiano porque tem uma distância temporal aí, a gente só tem os relatos da Inquisição, que inclusive é demonizando essas mulheres, né? Então, a gente vai estudando aí pelas entrelinhas, aí o método da história entra ajudando, né? Eu uso o método paradigma indiciário, de um historiador italiano. No livro eu aprofundo mais sobre como que é o método, e aí, nesses processos, a gente vai tentando desvendar o que estava além do que está sendo dito ali. Então, aparentemente, em Salvador, século XVI, uma cidade com 2 praças, poucas ruas, casas não tão bem elaboradas, pessoas conseguiam ver e ouvir muita coisa sobre os outros, em um universo que não se tinha muita escrita também, né? Então, o que se falava, a fonte de informação era a oralidade. Então, nesse cenário da Bahia do século XVI, estava, né, a Maria Cajada e várias outras mulheres ali no grupo, né? E elas trocavam esse conhecimento, só que a Maria Cajada era mais experiente, né? Então, esse universo mágico fala muito sobre as questões amorosas dessas mulheres. Elas encomendavam práticas ou para matar o marido ou o genro, ou para amansar, o que deixa transparecer que havia uma violência, né, no cotidiano, ou pelo menos uma não cordialidade. Então, a gente vai percebendo esses elementos, assim, para inimigos, magia para marido, ou para amansar ele, ou para fazer bem que, né? Tem a Violante Carneiro, que eu cito no livro, que praticou muito essas coisas, né? Dentro desse universo de tentar conquistar alguém desejado. Então, a vida dessas mulheres era uma vida com conflitos, tanto que elas buscavam na arte da magia soluções para melhorar esse cotidiano. Essa tradição ela se perpetuou? Existe uma linhagem? Essa magia vem até a Bahia dos dias de hoje? Ou esse grupo de mulheres ele acabou sendo finalizado pela Inquisição? Que fim que elas levaram? Então,
algumas delas foram processadas, né? No caso, a Violante e a Cajada foram processadas, aí cada uma teve um tipo de castigo, mas era comum ter penitências, confisco de bens, pagamento das custas, né? Do processo, no caso. A Maria Cajada, ela foi degradada de volta para Portugal. A Violante foi degradada para a ilha de Taparica e depois retornou para Salvador. Então, assim, cada uma teve um destino. Teve umas que depois que a Inquisição chegou, elas se afastaram dessas práticas, né, da repressão. Mas eu consigo ver alguns elementos das práticas dessas mulheres hoje em dia, como o uso da água, o uso do sal grosso e etc. Então, eu acho que é milenar. E é uma coisa que eu discuto muito, que eu reflito muito, é que na historiografia a gente sempre delimita um espaço e um tempo. E quando você vai estudar magia, isso transcende, sabe? Ultrapassa essa questão do tempo e do espaço. E a gente vê práticas de magia na Idade Média que existiu, que foi da França, que chegou em Portugal, que chegou no Brasil, que existe até hoje, mesmo que, claro, cada coisa no seu contexto, né? Com ressignificações, às vezes novos elementos, mas muita coisa ainda existe. Eu ia perguntar justamente do que ainda existe, né? E como é que é a vida de uma bruxa no interior da Bahia hoje? Já que a gente está quase aí chegando numa Inquisição de novo, a história fica dando volta, né? É verdade. As nuances, né? Então, bem, seria complicado, né? Eu falar assim como que é a vida de alguma bruxa hoje na Bahia. Eu não moro mais lá, né? Desde 2013 que eu não moro mais lá, mas eu acho que de uns anos para cá as coisas passaram a ter mais visibilidade. No caso, magia, a gente é só entrar na internet, muito conhecimento, muito equívoco também, mas a gente já consegue ver muitas meninas praticando isso, aquilo, o resgate do empoderamento feminino, do sagrado feminino abriu muitas portas para esses estudos, né? E eu vejo que hoje tem uma ação maior, quer dizer, tinha pelo menos até uns 2 anos atrás, é que a gente está passando atualmente por um momento político complexo, né? E isso, claro, reverberou em todas as estruturas. Então, hoje, atualmente, 2021, está bem complexo falar de bruxaria. Mas até uns 3, 4, um pouco, 5 anos atrás, eu achava que ia tomar uma dimensão maior, que ia ter uma normalidade maior. E, bom, também a pandemia, a gente está numa idade média de volta, né? Com praga, com Inquisição, com tudo, parece que retornou para testar a gente. Você falou um pouquinho da dança, um empoderamento feminino. Como que a dança e a bruxaria também, pode falar um pouquinho dos dois, funcionam para ajudar no empoderamento feminino? Então, falando de uma forma bem geral, a dança, ela traz uma autonomia, né? Em primeiro lugar. E também você pode trazer a sua intenção para aquilo. Quando você mexe o corpo, você libera muitas amarras, né? O nosso corpo tem uma linguagem, e essa linguagem, muitas vezes, traz traumas e coisas que ficam marcadas para a gente durante a nossa vida, né? A nossa história. E a dança, como ela mexe muito com a energia corporal e ela trabalha muito com músculos e afins, ela vai liberando, né? Por exemplo, tem alunas que têm dificuldade de abrir as pernas em alguma movimentação. Você vê ali algum limite que já mexe com sexualidade, que já tem alguma coisa, né? A partir do momento que ela se permite, que ela vai alongando e trabalhando essa abertura, ela se liberta um pouco disso. E na dança que eu pratico, que é uma dança que herda muitos movimentos da dança do ventre, e a gente trabalha muito o ventre, e é onde tem toda essa memória, né, feminina,
essa memória de traumas e esses registros, a gente consegue liberar. A magia também. A partir do momento que você adentra no universo em que você tem o poder de manipular as coisas, isso te empodera. Essas mulheres da Bahia do século XVI, elas quebram com aquela ideia que a gente tinha de que no Brasil colonial as mulheres eram só para servir os homens, né, e que elas eram domesticadas. Aí você pega uma história dessa e fala, peraí, não eram todas então, né? A gente quebra um pouco desse conceito homogêneo, né, de que as coisas eram assim, eram assadas. Sempre vai ter alguma exceção. E essas mulheres são exceções. No século XVI, olha só, no século XVI, elas praticavam magia num cenário conturbado, pequeno, onde todo mundo falava de burburinhos aqui e ali, né, tentando sanar problemas do seu cotidiano. Então, isso também trouxe uma autonomia para elas, uma liberdade, né? Então, acho que é por aí que conquista esse empoderamento feminino. Seja através da dança, ou seja através da manipulação de objetos, de palavras, e da própria magia, né? De você conseguir alcançar aquilo que você deseja. Eu estou já com uma pergunta aqui da Fátima. Ela pergunta assim, como é que você pode dar uma dica de desenvolver a disciplina? Ela falou que ela quer dançar, mas ela tem muita dificuldade para fazer os movimentos, né? Então, se você puder dar alguma dica de como que essa disciplina funciona dentro da dança, né? E também ajuda para magia, né? Se puder falar um pouquinho mais. Disciplina é complicado, né? Eu aconselho as minhas alunas a fazer um cronograma, dividir quais dias e horários elas podem se dedicar a essa atividade e se entregar a essa atividade durante aquele período que ela determinou para isso. Mas isso não é assim, né? Tipo, vou começar o cronograma amanhã e vai dar tudo certo. A gente tem altos e baixos, né? Tem as nuances, questões lunares, planetárias, enfim, tudo vai influenciar. Inverno, que já deixa a gente mais para dentro, e a gente acaba, às vezes, negligenciando a disciplina. Mas a ideia é você criar um cronograma e, mesmo que você não esteja disposta, você cumprir aquele compromisso consigo mesma, né? Porque é algo para você e você vai construindo. Aí você vai fazendo o cronograma, você vai cumprindo. A partir do momento que aquilo vai virando hábito, aí aquilo fica permanente na sua vida. No início é mais complicado, mas a partir da rotina, né, da repetição, é que você vai conseguir. É a experiência mesmo que vai construindo isso. Legal. Eu tenho outra pergunta do Rodrigo. Ele falou que não conseguiu acompanhar hoje, mas ele queria saber se poder falar um pouquinho mais da vida da cajada. Se só tem a parte do tribunal, etc., ou se você conseguiu algum registro de antes, assim, do que ela fazia. Infelizmente, eu só consegui analisar os documentos da Inquisição. Só que os documentos tinham o processo em que ela mesma se defende, tinha também as acusações, as confissões, que às vezes envolviam o nome dela. Então, a Cajada, ela era casada, morava em Portugal, na região de Évora, inclusive, mais uma bruxa aí na região de Évora, e ela praticava magia, né? E ela aprontou umas coisas em Portugal e foi degradada para o Brasil. Aí ela foi degradada para Pernambuco. O marido dela ficou lá, ela veio sozinha, né? E chegando em Pernambuco, ela começou a praticar magia também como uma forma de sobrevivência, porque ela cobrava, né, por esses serviços e também era para se sustentar ali naquele cotidiano. Sozinha, numa cidade degradada, ela tinha que procurar algum meio, né? Só que aí a igreja vai, persegue ela em Pernambuco, e nesse momento a Inquisição ainda, né? A Inquisição só vai conseguir atingir ela na Bahia. Em Pernambuco, ela chegou a cumprir penitências e tudo mais,
E aí ela foi expulsa de Pernambuco, foi para a Bahia. E mais uma vez, mesmo depois de castigos e tudo mais, ela continua praticando as magias dela na Bahia. Então, para mim, a Maria Cajada ela tem uma história assim de resistência e de ousadia, né? Como ela fala no processo, como tem uma fala dela através de uma denúncia de que ela era como um gato que caía só em pé, né? E ela andava com ossos de enforcados no cabelo, que era para que a Inquisição não perseguisse ela, não se metesse com ela. Então, ela era uma mulher poderosa, ousada, em pleno século XVI, com a Inquisição acontecendo. Ela continuou praticando e ela insultava o bispo, falava que se ele pregava de mitra, ela pregava também, que se ele pregava de púlpito, ela pregava de cadeira, sabe? Então, ela era uma mulher ousada, transgressora para a época, né? Ela é considerada transgressora até hoje com os pastores que a gente tem por aqui. Naquela época, ela era a showwoman. Tem uma outra pergunta aqui da Sônia, ela está falando como é que é o teu processo para criar as movimentações da dança? Bem, então, a dança que eu pratico, ela vem da dança do ventre, né, como eu falei, tem um vocabulário do tribal, do estilo tribal americano, então a gente estuda todo esse processo, né, esse catálogo de movimentos que foi criado, tem nome e tudo mais. Essa é a parte técnica da dança. Aí tem a parte dos movimentos corporais, que são instintivos, né? São intuitivos. São movimentos que você vai deixando que o corpo fale o que vier no momento, por exemplo, através de uma música, de um processo mágico, de um tema, enfim, isso vai da intenção, né? De cada praticante. Então, assim, eu trabalho nessas nuances, eu trabalho tanto com a parte técnica da dança, né, trazendo esses movimentos que eu já conheço, também desconstruo eles, né, eu não sigo as regras exatamente da dança, eu também desconstruo, fusiono com outros movimentos de outras danças que eu também vou estudando ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo eu também gosto de transitar pelos momentos que você não programa nada, aquele momento que você deixa fluir e que você deixa transparecer sua energia vir. Então, eu fico nesse campo, né? A gente chama um pouco de dança ritual, essa forma de deixar em estado de presença, de você deixar com que seu corpo se manifeste. É como uma dança atávica, né? Ela vai tocar em pontos da sua ancestralidade que você traz geneticamente, uma herança, né? Então, vai comungar. Quando eu trabalho, porque assim, tem o trabalho que é o profissional, né? Então, quando eu trabalho no campo mais de dar aula técnica, trabalho com catálogo que já existe e, no máximo, com desconstruções. Quando a gente vai fazer as partes experimentais, né, aí você pode fazer uma coreografia toda cheia de técnica e colocar o meio, o final, o início, algum momento daquela coreografia para você deixar livre, para você fazer o que no momento te pede, né? Porque a dança ela tem uma aura única, né, em cada apresentação. Então, o universo, o ambiente, as pessoas, tudo vai estar trocando energia todo o tempo e aquela dança, às vezes você dança com o mesmo figurino, a mesma coreografia, a mesma música e sempre é uma experiência diferente. Então, depende. Se você quiser fazer uma dança só técnica, que você fica ensaiando um monte de vezes em casa, depois você leva aquilo para o palco, esse processo ele pode ser feito através da composição coreográfica. Se você quer fazer uma apresentação que seja no âmbito mais livre, no âmbito de uma dança mais ritual, ou de occult dance, como eu chamo,
Aí você é uma experiência que você vai viver lá na hora, né? Que o ambiente, tudo vai influenciar no que você vai fazer nessa movimentação corporal. A pergunta do Rafa, ele fala se você está familiarizada com os sufis, que eles usam a dança na ritualística também. Se é possível, através do Tribe Fusion Dance, também chegar nesse estado alterado de consciência. E aí eu tenho uma outra pergunta que eu vou misturar as duas, né? Que se é possível usar a técnica de magia do caos junto com a dança para chegar nesse estado de consciência alterada, para fazer o ritual. Então, se você podia falar um pouquinho mais dessa técnica. Excelente pergunta. Sim, o sofismo foi uma das danças que eu conheci e que me influenciaram muito a trabalhar o giro dentro da dança ritualística. E desse giro, entrar num transe e você perder a noção espacial, temporal, que é o contato com o divino deles, né? Então, isso a Mary Wigman já fazia na dança. Eles me influenciaram a trazer isso para o tribal ritualístico. Eu trabalho com a prática de giros, não exatamente com eles, né? Porque eles têm tem uma mão no coração, eles têm todas umas técnicas, e regras assim. Mas a questão do giro, no caso, eu trabalho mais o giro livre, que quem já tem uma técnica de giro da dança tribal pode fazer também. Mas porque às vezes a gente fica pensando na técnica e perde a concentração, e perde o estado de presença e esse transe, né? Então, você pode trabalhar pelos dois caminhos, com a técnica da dança ou um giro livre, por exemplo. Sobre a magia do caos, excelente, adorei. Eu comecei a trabalhar de 2016 para cá, através de sigilos, desenhando sigilos com o corpo, ou com alguma parte do corpo, ou mentalizando esse ritual através da magia do caos, fazendo o ritual e trazendo aquilo para a dança. Assim, é um pouco complicado porque tem a dança que é uma experiência sua e tem a dança que você apresenta para outras pessoas, né? Quando você apresenta para outras pessoas, é só o resultado final de um trabalho que você já vem fazendo. Aquilo ali é só um ponto de uma frase, digamos assim. Mas o processo, ele acontece antes com você e aquela experiência toda vai sendo desenvolvida. Então, a apresentação é o ponto final. Na magia do caos, eu trabalho muito mais em sala de aula do que uma apresentação. Até porque, por mais que você vai estar trabalhando com magia, com sigilo, abrindo portais e seu corpo sendo um portal, o público nem sempre está preparado para aquilo e também nem sempre vai entender. Então, essa prática eu gosto mais de fazer sozinha, em casa. Ele tinha mencionado se você fazia isso sozinha ou para apresentação. Você respondeu. E é possível também traçar os sigilos, né? E você está construindo isso. Eu estou perguntando porque tem muita gente que está assistindo a gente que não manja nada de magia do caos, né? Então, se você puder explicar um pouquinho como é que é essa construção, você tem um desejo, depois você... Porque quando você está rabiscando é uma coisa, no papel, né? Mas como é que é fazer um sigilo com o corpo numa dança, numa apresentação? Ou sozinha? Bem, existem diversas maneiras para trabalhar, né? Eu vou compartilhar um pouco como eu tenho feito. E também eu herdei algumas práticas da professora Longnaja, da Argentina, né? Que ela também trabalha com a magia do caos na dança, né? Então, algumas coisas que eu trabalho hoje em dia, eu herdei das aulas que eu fiz com ela. Por exemplo, vou falar só uma das técnicas, porque são múltiplas. Digamos que a gente vai fazer um pedido. Aí ele já deixa de ser pedido, ele passa a ser uma afirmação. Que a partir do momento que você emana uma energia de pedido, ele ainda não existe. Quando você afirma, ele começa a existir. Aí você faz frase,
no papel mesmo, escrevendo, né, a afirmação do que você deseja que aconteça, e pega as primeiras letras da frase e forma um sigilo, a construção de um sigilo. A partir daí, você dança esse sigilo, né? Escolhe uma música ritual e dança esse sigilo. E essa dança é particular, cada um faz de um jeito. Tem gente que desenha o sigilo no chão com o pé, tem gente que desenha com o ombro, com a cabeça, sabe? Fica livre, começa desenhando com a mão, termina com a outra. Enfim, tem gente que mentaliza, né? Mentaliza ali o símbolo, o sigilo. Então, é bem pessoal, né? Mas eu gosto muito dessa prática do papel, de você fazer uma afirmação, pegar as primeiras letras, dar o seu próprio sigilo e depois dançar, depois você toca fogo no papel. Putz, foi muito massa. E esse livro agora está saindo, eu preciso falar com o Luciano, mas depois eu vou colocar para quem estiver assistindo o link. Eu acho que ele vai fazer pelo Catarse, mas se já estiver rolando, é que a gente está gravando agora, eu não sei exatamente quando que começa. Mas aí você dá uma olhada que vai estar aqui embaixo para poder apoiar o processo, né? Então tem o pessoal perguntando assim, o que você colocou no livro? São os relatos da Inquisição, tem transcrição de documento? O que as pessoas vão encontrar dentro desse livro? Então, o livro ele é dividido em 3 capítulos, né? O primeiro capítulo vai falar sobre o cenário da Bahia, como era a Bahia do século XVI, para a gente entender o universo onde aquelas mulheres estavam, né? Também trago um pouco de algumas histórias de algumas mulheres, a presença da Inquisição, como era essa relação da Inquisição com as pessoas, enfim, explico um pouco desse cenário. No capítulo 2, eu falo sobre a história da Maria Cajada, né? Contando desde lá de Portugal, como eu já citei aqui por alto, a vida dela, o que ela fazia, o que ela falava, como eram essas práticas. No capítulo 3 foi um capítulo ousado, porque eu comecei a ver elementos do que ela praticava com alguns grimórios antigos de magia que eu estava estudando. E aí eu falei, peraí, a Maria não nasceu sabendo desenhar um símbolo de Salomão, né? Ela não nasceu sabendo fazer um pentagrama e ficar dentro dele para fazer uma evocação aos demônios, porque ela fala muito de evocações aos demônios. Aí eu comecei a fazer uns paralelos de grimórios do século XIV, XV, antes ali daquele cenário dela, que estava circulando na Europa, que circulava em Portugal, e comecei a imaginar que é uma possibilidade de interpretação, né? Não tem como provar, mas que ela pudesse ter conhecimento oral, direto, desses grimórios, porque ela tinha um certo sistema para fazer os rituais. Então, nesse terceiro capítulo, eu faço essa comparação de algumas práticas desses grimórios antigos com as dela, e também eu tento estudar os elementos que ela usa. Por que ela faz uma magia de frente para a lua? Por que de frente para o mar? Por que ela usa isso, aquilo, esses ingredientes? Eu fui esmiuçando esse universo simbólico, né, tentando adentrar nesses significados simbólicos dos rituais dela. Então, são esses 3 capítulos do livro. Eu acabei não mostrando, né? Eu defendi o mestrado em 2016. Diga. Não, eu ia falar, pode mostrar, que a gente vai ter o vídeo também. Então, aí primeiro, em 2016, defendi, né, o mestrado, e em 2017 saiu esse aqui. Foi a primeira edição da editora 42. Aí ele teve a primeira publicação, foram 100 unidades, aí depois a segunda, e depois encerrou, aí acabou. E aí depois o Luciano, ele me convidou, né, para fazer o lançamento pela Via Sestra, que é esse aqui. Saiu pela Via Sestra em 2019. Esse que está saindo agora é uma edição nova ou é uma reimpressão com mais coisas, né? Ou é um outro livro? Não,
É uma impressão. É uma impressão. Pô, maravilhoso que ele conseguiu publicar isso daí de volta. Deixa eu só falar uma coisinha, se você estiver assistindo isso daqui, por acaso, no futuro, sei lá eu, daqui 2, 3 anos, quando acabar a pandemia e tal, você vai conseguir, eu vou deixar o link da Via Sestra, então você vai achar. E duas últimas perguntinhas, a gente já está quase chegando no final. A primeira pergunta é: que conselho que você daria para alguém que está começando na magia, né? Eu sei que muitas mulheres vão estar assistindo isso e falando assim: caramba, então dá para fazer magia dançando e tal. Por onde eu começo? Aí eu tenho uma outra pergunta. Bem, O Jorge perguntou se homem também pode fazer. todo mundo é bem-vindo, né? Todo mundo é bem-vindo, não tem essa distinção, não. Pode qualquer pessoa, qualquer situação. Então, meu conselho é o seguinte, né? A magia, eu acredito numa magia intuitiva, você sente ela, né? E muitas vezes, é claro, a gente vai lendo livros e vai conhecendo a experiência de outras pessoas, mas a magia ela é algo que está dentro da gente, né? Então, se estudar, se investigar, enfim, fazer trabalhos de concentração, de autocontrole, né? Eu acho que começa por aí. A dança entra nisso, porque a dança é o controle do corpo, você passa a ter domínio corporal. Então, já é um grande passo para o autoconhecimento, a autoconsciência, né? E essa investigação de si mesmo, que é olhar para dentro, investigar essas sombras, conhecer o lado oculto de si mesmo. Então, tanto na magia quanto na dança como veículo para isso, você começa se estudando, se investigando, através do seu próprio instinto, da sua intuição. Não é algo que você compra como um objeto. Vou ali, a partir de hoje eu vou ser bruxa, vou ali comprar um livro, a partir de agora eu sou. Não é um objeto que você compra e passa a ter, a possuir. É uma construção, é uma experiência que é eterna, assim. E a última pergunta, que é a mais importante de todas, né? Que é: como é que a gente acha você? Então, eu tenho o Instagram, Gilmara Cruz 9, tenho o Face também, Gilmara Cruz, tenho o blog também, Gilmara Cruz, blog. Depois você põe no link, eu não lembro direito o endereço. Não, tranquilo, pode deixar que eu vou pegar com você no WhatsApp depois e vai estar aqui embaixo para quem estiver assistindo. Pô, tá vendo? Foi tranquilo. A Gilmara estava falando para mim que ela era tímida, eu não conseguia falar com o pessoal e tal, mas tá vendo? A galera aqui é muito gente boa. E as perguntas eu falei para você que iam ser legais. Então, pô, eu te agradecer de coração por falar desse livro. Eu acho que ele é fantástico. Ele é assim, um registro histórico, uma pesquisa. E esse terceiro capítulo, principalmente, de fazer esses paralelos, né, com a magia que vocês conhecem tão bem, como que era praticado no século XVI. Então, eu acho que é um livro assim sensacional. Brigadão por ter escrito e obrigada pro Luciano por ter se disposto a publicar isso daí. Eu que agradeço, Marcelo, agradeço você, o Luciano, né, que veio falar comigo, agradeço a todo mundo que está aqui. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho. Eu sou tímida mesmo, fico com vergonha, mas eu acho que fluiu. Eu agradeço aí a vocês. Foi maravilhoso. Obrigadão, Gilmara. Eu já vou se me despedir do pessoal aqui, depois eu ligo para a gente conversar um pouquinho com o pessoal do Mayhem. Então, se você está acompanhando a gente, não esquece também, dá like, segue o canal, dá uma olhada que tem mais 200 entrevistas de tudo que você puder imaginar de espiritualidade, né? A gente não é youtuber, mas a gente está se virando e está ficando um projeto muito bacana. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.